Ok, então. Boy Meets World. Sobre o que raios é Boy Meets World, né? Bom, tem um garoto, né, que é o protagonista, o Corey, e ele conhece o mundo. Boa noite, pessoal. Ok, eu tô zoando. Corey Matthews, né, o nosso protagonista, ele é um garoto como qualquer outro garoto de 11 anos, né? Ele odeia estudar, ele adora esportes, ele adora se divertir. O irmão mais velho dele fica perturbando ele. Ele tem uma irmã menor que é incrivelmente adorável, mas sem ser irritante, feito a Michelle. Meu Deus do céu. Cara, eu gosto da Michelle, tá? Mas, mano, tem umas horas quando ela começa a ficar... Quando ela começa a ficar autoconsciente na série, sabe? Ela fica tão irritante, tão... Dá vontade de dar uma mãozada nela às vezes. Ela era muito mais legal quando ela não sabia falar, na moral. Enfim. Corey, né? E ele vai aprender sobre o mundo. O que é interessante porque, assim, quase toda sitcom tem esse elemento... esse clichê do personagem jovem, que normalmente é o protagonista ou um dos coprotagonistas, que faz besteira na vida, e aí tem que chegar os personagens mais velhos para ensinar ele o caminho certo, né? Por exemplo, o Maluco no Pedaço, basicamente o Will Smith, né? O Will Smith é basicamente esse personagem. Ele é o moleque pobre da Filadélfia, se não me engano, é Nova York? Filadélfia. In was Philadelphia, born and raised. Engraçado que essa série se passa na Filadélfia, né? Mas eu divago. Will Smith, ele é o cara que chega na casa do tio rico e aí vira todo mundo de cabeça para baixo, e aí ele vai aprender a se comportar, aprender que tem um horário para brincar e tem um horário para ser sério, vai aprender sobre relacionamento, vai aprender sobre... vai ensinar também, né? Porque uma das dinâmicas interessantes do Maluco no Pedaço é que eles são uma família de negros, mas eles são ricos. E logo por isso, o filho do meio, Carlton, ele é muito abobado e muito avoado, e ele não percebe assim que... Mesmo sendo negro, ele tem alguns certos privilégios por ser rico, filho de juiz. Então aquele episódio que eles são presos, né? Que é a primeira experiência do Carlton com racismo, por exemplo, né? Que o Will ensina pra ele. Mas também tem momentos que o Will tem que ser ensinado, muitas vezes, na verdade. Então é uma troca interessante no Maluco no Pedaço. Eu gosto da dinâmica. Full House tem muito disso com o Jesse no começo, porque... O Jesse, pra mim, é o protagonista de Full House. Tá? Ele é o que tem assim, o melhor e mais duradouro e mais notável arco narrativo. Ele começa como um boêmio punk e termina como um pai de família responsável, pagador de impostos em dia. E ainda tem, Então, ele tem muito dessa dinâmica, mas também os outros também, de o Danny ter perdido a esposa e ainda tá de luto, aprendendo a seguir em frente sem ela e tal. As meninas também. Então tem vários pequenos arcos dramáticos, mas eles nunca chegam a ser muito sérios, especialmente Full House. O Maluco no Pedaço era para um público mais velho, então ele tocava em outros pontos também. Ele tocava, já mencionando, racismo, ele tocava em diferença de classe. Lá pra frente ele vai tocar um pouco sobre sexo. Full House nunca chegou a esse ponto, né? Porque era do começo ao fim basicamente uma série familiar. Tinha uma piada ou aqui ou outra ali, mas nunca era o foco e nunca era algo feito como a moral do dia, por assim dizer. Boy Meets World, ele tem uma diferença muito grande nesse aspecto, que é, desde o começo, eles nunca tiveram medo de tocar em temas delicados.
um dos primeiros episódios mesmo, uma das namoradas do Eric, né, que é japonesa, ela sofre um insulto racista no shopping e tal. A gente não vê o que é, né, mas é implícito. E aí, primeiro contato do Corey com racismo e que relacionado com o livro que ele estava estudando e tal, que, cara, eu acho legal porque, assim, eles fazem tanta coisa em um episódio que eu acho, assim, é fantástico, sabe? É fantástico. Porque, assim, o episódio começa com o Corey dizendo pro professor dele, mas a sua vida é muito fácil e tal, é só falar pros alunos e blá, 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 blá. E ele faz uma aposta com o professor, né, de o Corey ser o professor e o professor Finney ser o aluno. Eles fazem essa troca de papéis. E aí o Corey tenta ser o professor legal e aí tem esse caso da namorada do Eric. O Eric é o irmão mais velho dele. Esse caso que ela sofre racismo no shopping. E aí o Corey tenta passar para a turma, chamar a atenção deles de alguma forma sobre o caso do racismo, como isso é relacionado com o livro e tal. Eu acho muito legal porque tem tanta nuance aqui. Tem o relacionamento do Corey com o professor, o relacionamento do Corey consigo mesmo e com a escola, né? Porque assim, ele tá descobrindo que tem algo de útil na escola, né? De novo, as coisas que a ficção nos proporciona, né? A gente vê coisas úteis na escola, né? Aqui. Coisas que não acontecem na vida real. E eu acho fantástico. Eu acho, assim, excelente que algo assim aconteça. E, assim, ele é uma sitcom que é engraçada, a beça, né? E é uma sitcom, assim, pra jovens mesmo, assim. A primeira temporada é basicamente pra criança, né? Porque vai lidar muito com o universo da criança. Inclusive, no começo, a série era basicamente o projeto de Ben Savage, porque ele tava dando pitaco em tudo que ele queria ver na série pro produtor. E é interessante como a série evoluiu também, mas assim, eles nunca tiveram medo, assim, de parar um momento as piadas, de não ser só piada e de realmente, assim, conversar no mesmo nível das crianças, sabe? E assim, de coisa complexa, de coisa assim que de coisa que às vezes adulto não compreende direito, mas eles conseguem passar pro Corey como criança. Por exemplo, tem um dos episódios que o Corey vira madrugada com o pai dele assistindo o jogo, né? E por causa disso ele acaba dormindo na aula no outro dia. E aí o professor dele, o Sr. Finney, acho que ele dá uma nota baixa pra ele, coisa assim. E aí depois o pai do Corey vai reclamar com o professor, né? Outras coisas que eu gosto de chamar a atenção. Todo sitcom, quase todo sitcom tinha uma gimmick, né? Tipo, a Full House, são 3 caras solteiros cuidando de 3 meninas, sabe? Um maluco no pedaço, é um moleque pobre que foi morar com a família rica, sabe? Sempre tem alguma coisa assim que é pra diferenciar, né? Pra tornar mais original, mais interessante. No caso de Boy Meets World, eu acho que é uma das coisas assim mais interessantes que eles já fizeram no sitcom, que é botar o professor ser um vizinho direto do protagonista. É vizinho de cercado, sabe? Eu achei isso muito legal, porque cria essa intimidade maior entre eles, sabe? Eu acho que todo o resto da série não ia funcionar se isso não tivesse acontecido. Não ia funcionar. Enfim, por causa disso, né, o pai do Corey vai reclamar com o professor diretamente da cerca, né? E aí o Sr. Finney, ele diz que... Não, ele não diz isso pro pai dele, né? Mas o pai bota o Corey de castigo, né? Eu acho que ele bota, agora eu não tô lembrando. Faz muito tempo que eu assisti a primeira temporada, tá? Eu posso estar esquecendo de alguns detalhes. E
eu tô cansado, faz uma semana que eu não durmo direito, como sempre, né? Eu tô sempre reclamando aqui que eu não durmo direito no podcast, mas tudo bem. Mas o importante é que, assim, o Corey vai conversar com o Sr. Finney, né? Depois que tudo isso acontece. Depois que o pai fala com o Finney e tal, dizendo, não, mas eu quero passar mais tempo com meu filho e tal. O que você faria se você tivesse um filho? E aí o Sr. Finney vai conversar com o Corey e ele diz basicamente... sabe quando eu era moleque, a gente ficava ouvindo rádio, né? E aí houve um anúncio, né, que o presidente ia aparecer na rádio para decretar o fim da guerra. E eu pedi pro meu pai para ficar acordado para ouvir. Meu pai disse, não, amanhã tem escola. E sabe o que é mais importante? Eu não lembro. Você sabe o que eu aprendi no dia seguinte na escola? Eu não faço a menor ideia. É muito interessante assim, a forma como ele coloca, como a série escreve o diálogo de uma forma assim que é engajante, é interessante, né? O Sr. Finney é um professor mesmo, é um professor dos bons, né? E aí ele diz algo tipo... A conclusão que ele chega é basicamente... Você não deveria se culpar por passar um pouco mais de tempo com seu pai, porque é esse tipo de coisa que vai valer a pena na sua vida mais na frente. É disso que você vai se lembrar mais, né? E aí é interessante que assim, o episódio termina com o Corey conversando com a mãe dele e ele tipo... meu pai disse uma coisa e o Sr. Finney disse outra. Quem está certo? A mãe dele disse... Talvez os dois estejam certos. Né? Então ele passa os conceitos, essa série passa uns conceitos para criança de uma forma que, na linguagem das crianças, de uma forma que eles entendem, sabe? E assim, os atores são muito bons, meu Deus. Os pais do Corey são atores que assim parecem realmente saber lidar com crianças, saber se divertir com crianças, sabe? É fantástico, é fantástico. E assim, é legal porque eles mudam a atitude, claro, depois que ele cresce. Mas você consegue sentir aquele mesmo senso de diversão, aquele senso de querer cuidar e sabe? É muito legal, é muito legal. A atuação dos atores é fantástica, fantástica. Inclusive dos atores mirins, né? Então vamos lá, os personagens principais são Corey, que eu já falei, né? A irmã dele menor, a Morgan, o irmão mais velho, o Eric, e os pais, o Alan e a Amy. E o Sr. Finney, que é o professor que é vizinho dele. Cara, isso é muito legal. Isso é muito legal, cara. E aí ele tem... O lance dos melhores amigos do Corey é meio complicado. Sim, a irmã dele... Cara, eu sempre esqueço o nome desse maluco, que droga. Deixa eu dar uma olhada aqui. Ok, Chuck Cunningham. A irmã do Corey sofre da síndrome de Chuck Cunningham, né? Que Chuck Cunningham era o irmão mais velho da série Happy Days, né? Se você não lembra, dá um Google aí, vale a pena. Mas é porque assim, esse personagem, ele apareceu na primeira temporada e o papel dele era minúsculo e depois de um tempo os escritores simplesmente esqueceram que ele existia, sabe? Os outros episódios foram escritos como se ele nunca tivesse existido. Então a Morgan, a irmã mais nova do Corey, meio que sofre disso, o que é uma pena, porque assim, a atriz que interpreta ela é muito boa. Cara, ela é uma atriz assim... Ela é uma atriz, eu acho que ela é melhor do que a James Olsen, porque ela é legitimamente adorável e ela não é irritante. Eu acho que também nunca deixaram ela chegar naquele ponto que a James Olsen tiveram, né? Porque a James Olsen um dia, pelo amor de Deus, elas dominaram a Terra, cara, sem condições. A Morgan não teve essa oportunidade ainda. Mas, cara, assim, ela tem umas falas fantásticas. A cena de encerramento do episódio da Guerra da Água com ela é fantástica.
A família lá fora brincando de pistola d'água e ela ligando pra emergência. Alô, minha família está atirando. Está atirando com pistolas no quintal. Olha os gritos. Aí ela bota o telefone lá e depois ela. Olha só, eles atiraram no vizinho. Espera aí que eu vou perguntar. Mãe, qual o endereço daqui de casa? E tipo, ela faz isso sem soar forçada, sabe? Ela não força, ela é naturalmente adorável. Que fim teve essa menina? Deixa eu dar uma olhada. Hoje tá desse jeito, hoje tá... Minhas pautas são as abas abertas aqui do Vivaldi, todas as 45. Eu queria muito estar zoando, mas não. Cadê a primeira Morgan? Teve duas Morgans. Duas atrizes que fizeram a Morgan. Lily Gibson. Ela é fofinha. Ela tem cara de boneca. O boneco levou um murro na cara, mas tudo bem. Ela apareceu em A Negociação. Ela fez um filme de Natal agora, recente. Ok. Ela apareceu na sequência. 8 regrinhas básicas. É o 8 regras pra namorar minha filha adolescente, né? Não, 8 regras básicas mesmo, né? Não sei. Não, é 8 regras básicas para namorar minha filha adolescente. Ok, não sabia que ela tinha aparecido aqui. Ela apareceu no filme do Alceu e Dentinho. Que bizarro. Esse filme existiu, eu também. eu também me impressiono vez ou outra. Cara, em simpatia, meu Deus, cara. Enfim. Falar dos outros personagens é meio complicado, porque assim. Como quase toda sitcom, né? O começo, primeira temporada, leva muita aperfeiçoação. Algumas nem tanto, né? Full House, Maluco no Pedaço. A maioria das séries do Disney Channel, da Nickelodeon, de emissora assim, mais recente também, eles nunca passaram pelo mesmo que Boy Meets World passou, né? Porque assim, a primeira temporada de Boy Meets World é um caos. É um caos. Vocês não têm ideia. Tipo, o Corey era pra ter 2 melhores amigos, né? Um que era o Ryder Strong, né? Que interpretou o Sean. Ele só foi ter um nome dito, Sean, lá pelo 4º episódio, uma coisa assim. E o outro moleque que, tipo, os produtores ficaram tentando revezar. Tipo, tinha a mesa, né? Ficava o Corey, o Sean e outro moleque. Esse outro moleque era novo todo episódio. Os atores chamavam de a cadeira da morte, né? A terceira cadeira na mesa. É bizarro. E tipo, era uma rotatividade tão grande que chegou um ponto que aquele episódio do cabelo do Corey, que ele tenta alisar o cabelo. Esse episódio é muito especial em vários motivos, depois eu vou explicar porquê. Esse episódio que o Corey tenta alisar o cabelo, o Sean aparece, né? E ele liga pra irmã dele, Stacy, perguntando como é que usava os produtos no cabelo. Só que essa irmã Stacy era pra ser irmã de outro personagem. De última hora, deram pro Ryder Strong e dane-se, sabe? Era pra ser de outro personagem e eles demitiram o moleque de última hora e tiveram que gravar de qualquer jeito e mandaram o Sean. E aí ficou o Sean com uma irmã que nunca mais é mencionada. E que é acho que é o real Chuck Cunningham dessa série, né? Cunningham. Eu nunca aprendi a falar direito o nome deles. Cunningham. Chuck Cunningham. Chuck Cunningham, né? A síndrome de Chuck Cunningham. Nesse caso é pior ainda porque ela nunca apareceu, ela nunca teve voz. Era só o Sean falando no telefone com ela. A gente nunca nem ouve a voz dela. Muito bizarro, cara. E agora assim, dá pra você criar uma desculpa fácil, sabe? Porque tipo, até hoje eu não entendi exatamente como é a árvore genealógica do Sean. Lá pra frente vai aparecer o meio irmão perdido dele, que é filho só do pai.
mas aí eles parece que é tipo ele menciona só o padrasto, mas se ele menciona o padrasto, então é porque a mãe dele é a mesma do Sean. Mas pelo que eu entendi, ele é meio irmão do Sean. Eu não sei, a série nunca deixa algumas coisas muito bem explicadas assim, sabe? É muito estranho. Mas... Enfim, o negócio aqui é muito... Era tão perdido no começo, esse lance dos personagens, da canonicidade, que a primeira temporada meio que... sabe? É quase como se a primeira temporada não fosse muito canon pro resto da série. E faz sentido, porque a série teve uma evolução natural muito drástica, né? Cara, a identidade visual da própria série, assim, a própria fotografia da série, design de figurino, design de cenário muda muito. A primeira abertura é uma abertura tradicional de sitcom, né? Os personagens sorrindo e tal, aparecendo o nome deles, que inclusive é a minha abertura favorita, de longe, né? Em segundo lugar é aquela que eles sobem no carro, acho que é um carro vermelho, pra ficar passeando e fica aparecendo cenas de outros episódios. Cara, mas essa primeira abertura é fantástica, é pura estética anos 2000, sabe? Os caras deram um pacote de edição de vídeo pro estagiário e mandaram ele se divertir. Ele se divertiu, sabe? É modelo 3D, é janela do Windows. A musiquinha é toda em MIDI. E parece muito, muito algo saído do Telecurso 2000. De verdade. Depois você procura a primeira abertura no YouTube, você vai ver, é fantástico. Aquilo ali é uma cápsula do tempo. Aquela primeira abertura tem que ser guardada no potinho. Cara, é uma delícia, assim. Eu fiquei morrendo de raiva quando mudaram na segunda temporada pra animação. Parece essas coisas do Fido Dido, mascote da Pepsi, sabe? Parece as coisas as vinhetas da MTV também. Não sei, eu nunca vi MTV, mas é assim que eu imagino. Tá? Sabe aquelas coisas da Veja aqui demais? Não, eu também não li a Veja aqui demais. Eu tenho uma vaga lembrança só. Enfim. Enfim. Como eu dizia, eu me perdi um pouquinho agora. Por um momento eu achei que toda a minha infância fosse uma mentira, mas tudo bem. Sim, Sean é o melhor amigo do Corey. E ele é basicamente o nosso Jesse do Full House, né? Se bem que assim, ele só vai ter essa personalidade de perdedor mesmo lá pra segunda temporada, né? A segunda temporada é quando tudo começa a ficar muito bem estabelecido. Que eles começam a estabelecer mais do universo dos personagens. E que eu acho interessante porque, assim, combina muito com a percepção que uma criança normalmente tem. Porque, assim, o Sean é o melhor amigo do Corey, mas o Corey não sabe exatamente onde ele vive, né? No trailer, eles não têm um conhecimento assim muito grande. Eles são melhores amigos, né? Desde sempre, mas eles não têm aquele conhecimento tão profundo que você só passa a ter depois que você fica mais velho, né? Que você começa a se abrir mais, você começa você mesmo começa a perceber o mundo ao seu redor e começa a ver que nem todo mundo percebe da mesma forma que você percebe. Então é interessante que tenha tido esse crescimento natural da amizade dos dois e dos personagens. Eu achei muito legal. Mas a personagem mais legal, mano... cara, Deus abençoe os genes da Danielle Fishel, porque... rapaz, essa menina sabe atuar e ela é incrivelmente adorável. Desde a primeira temporada, quando
o Finn bota o Corey pra fazer um trabalho com ela, que ela diz, deixa eu ver sua mão, eu quero ver se as nossas energias se combinam. Eu fiquei, cara, ela é muito adorável. Ela é hippie e ela é muito adorável. O que é um feito, porque a Danielle Fishel não é Flower Child, né? Inclusive, de novo, outra coisa interessante do episódio do cabelo do Corey, né? Que é os novos amigos do Corey, que ele zoou o cabelo e por isso ele senta na mesa dos rejeitados, que inclui a Topanga, né? Que é a Danielle Fishel, e o Minkus, que é o nerd da sala. Depois a gente conversa um pouco mais sobre o Minkus. O que acontece é o seguinte, eles têm que fazer o... É nesse episódio que eles têm que fazer o trabalho junto? Eu acho que... Cara, eu tô ficando completamente louco. Eu tô esquecendo de coisa básica assim. Olha que bonitinha. Eu tô esquecendo de coisa básica assim, mas ainda bem que eu tô com o IMDb aberto aqui. Isso, cara. Esse episódio é muito legal. Esse episódio é muito legal, episódio 4. Ele tem que fazer o trabalho com a Topanga, né, que é essa menina hippie, e a Danielle Fishel não era hippie, né? Inclusive, já começando em Full House, a Gia tá aqui, né, aquela amiga da Stephanie que quase bota ela no mau caminho e que virou a mãe da menina punk mais fofa da história, que era a Rocky, né? Aquela menina é muito adorável, cara. Ela é punk, mas ela tem um lado adorável e genuíno. Eu acho interessante isso, porque assim, é muito fácil você... É um clichê, é um clichê do personagem que se passa por durão, mas no fundo ele tem aquela coisa adorável. Mas no caso dela funciona porque ela passa muito tempo com essa personalidade durona, né? E ela começa a ficar mole porque ela passa muito tempo com a família... Qual é o nome da família deles? Turner... Caramba, eu tô ficando velho, gente. Eu tô ficando velho. Enfim. Ela agia, né? A Gia aparece nesse episódio de Boy Meets World e ela é uma das broacas que fazia o trabalho lá com o peixe morto. Era pra ser a Danielle Fishel e a Gia, né, sendo as bruacas do trabalho do peixe morto. E outra menina era pra ser a Topanga, só que essa menina não tava conseguindo passar a ideia de Flower Child, de uma criança hippie. Aí eles botaram o diretor tentou botar a Danielle Fishel, ela não foi bem, mas aí ele passou um monte de anotação pra ela. Ela ficou ensaiando a noite toda com a mãe dela. No outro dia ela conseguiu passar esse aspecto de ser uma hippie, de ser uma guria estranha, mas ao mesmo tempo de ser adorável. O que eu acho que assim funciona absurdamente bem nesse episódio. Eu acho que se ela não tivesse saído tão bem nesse episódio, eu acho que a Topanga não ia durar muito tempo. Especialmente como interesse romântico do Corey. Porque, de novo, Boy Meets World é uma série que usa muito a moral como pano de fundo, sabe? São um episódio que tem uma moral, tem uma lição no final, mas ela não é passada de uma forma brega. Ela não é passada de uma forma rasa. Ela é passada de uma forma muito prática. Ela é passada de uma forma muito simpatética, né? Tipo, a Topanga começa o episódio como aquela garota genuinamente estranha. Ela é adorável. Ela é muito adorável. Mas ela é estranha, sabe? Ela vai fazer o trabalho com o Corey e ela... eu fiz um poema. Lê aqui enquanto eu vou fazer uma dança alternativa. Você já fica... Quem já teve que fazer ou conhece alguém que fez cadeira artística em alguma instituição federal, vai saber, né? Teve um conhecido meu que assim, na instituição federal, no Cefet que eu fiz, você tem que fazer uma cadeira artística, obrigatoriamente, pelo menos uma. E aí um conhecido meu disse que foi fazer dança contemporânea, né? Aí ele chegou lá, aí era
Os caras segurando os outros no colo, pá, jogando no chão. Aquilo, pá, jogando no chão. Aí chegou olhando, professor, que diabo é esse? Ela, não, é dança contemporânea. Ele, tchau. Aí ele saiu e perdeu a cadeira. No outro semestre ele fez outra coisa. Então, quando a Topanga diz, eu vou fazer uma dança aqui enquanto você lê essa poesia, você já fica, E sabe, é um negócio ridículo, mas ela consegue fazer adorável. Imbecil, mas ela consegue fazer adorável. Aí ela passa um batom na cara e aí o chão não aparece. Aí ele usa um espelho, gato, que, sabe, é a cereja no topo do bolo. E aí é legal porque o Cory e a Topanga têm uma conversa muito sincera e genuína sobre o trabalho, sobre ele, sobre todo mundo achar que ela é estranha e ela dizendo, eu não me importo que me achem estranha, sabe? Tipo, o cabelo do Cory tá todo zoado já nessa hora e ela, o seu cabelo é único, né? É o que faz você ser você. E aí ele tipo, você gosta do meu boné? Aí ela, esse boné é importante pra você? E ele, aí ela, então eu gosto, sabe? É interessante porque o diálogo ele joga as sementes tanto do romance deles como genuinamente você fica, ok, eu acho que eu julguei errado essa garota, né? Assim, ela é estranha, ela parece vinda de outro planeta, ela chama os pais dela pelos nomes deles e não de pai e mãe, mas eu acho que eu julguei ela errado, sabe? É um roteiro que realmente te pega desapercebido. E isso é algo que vai acontecer em outros episódios futuros também, de formas bem mais pesadas, inclusive. Deixa eu ver aqui, que mais... Cara, tem vários... Todos os episódios, eles são nesse nível, assim, sabe? Eles são... Cara, a primeira temporada toda é basicamente isso. É você aprender uma lição de uma forma prática, mas tem alguns episódios que são mais engraçados, que são mais leves, né? Tem o primeiro episódio assim que a gente vê o Sean mais mostrando mais perigoso é o 17, né? Que ele faz ele explode uma caixa de correio, aí o Cory tem que esconder ele. Eu acho que essa altura a série já estava bem mais cimentada nesse sentido, né? Cara, primeira temporada é muito... É fora da bola totalmente, fora fora de tudo assim que eu já cheguei a ver em uma sitcom. Porque assim, eu realmente aprecio o tipo de série que consegue conversar com as crianças, né, no nível delas. E assim, ensinar coisas úteis pra vida de uma forma que elas entendam. E ele faz muito isso. Cara, tem um episódio que é fantástico, que é sobre a Topanga ser apaixonada pelo Eric, pelo irmão mais velho do Cory, que é algo muito comum, é algo muito, muito, muito comum. E eles tratam isso com uma delicadeza, sabe? Eles tratam isso com tanto assim avançando a história do romance, pré-romance do Cory e da Topanga, mas também é uma coisa assim, você vê... Cara, eu conheço alguém que era desse jeito, sabe? É muito legal, é muito legal. E o amigo do Eric, né? Acho que é Jason, o nome dele, uma coisa assim. Ele é o dublador do Max no filme do Pateta. Cara, outro episódio que lida muito com o sentimento infantil, que é o Cory, como filho do meio, ele se sente excluído por todo mundo, né? E assim, os personagens são escritos de uma forma exagerada, cômica, mas ao mesmo tempo que você consegue acreditar neles quando eles são dramáticos,
né? Os atores também são muito bons por isso. O Corey, ele consegue se safar mais porque ele é uma criança, então ele pode ser mais cartunesco, né? E... cara, é uma série tão boa, é uma temporada assim tão boa, é uma coisa assim tão diferente de que tem em outras sitcoms que realmente vale a pena ver. Agora, é totalmente diferente das próximas temporadas, que é onde a série realmente vai te pegar e vai realmente se desenvolver e ter espaço para se desenvolver. E eu ia falar sobre o Minkus, eu esqueci isso do Minkus, porque os escritores também esqueceram deles. Eu gostava muito do Minkus, cara, ele era muito legal, mas o Minkus era um nerd, era um nerd baixinho, franzino, que era acostumado a sofrer bullying, sabe? O Sean jogava bola de papel nele, ele mal reagia, então, né? Mas é muito interessante nesse sentido. Cara, ele era um personagem tão legal. Eu acho que tem como traduzir ele para as próximas temporadas, mas não ia funcionar tão bem quanto deveria, né? E vamos conversar sobre as próximas temporadas depois desse intervalo de agora, porque eu acho que já tá dando limite aqui do bloco do Anchor. Vamos dar uma pausa para beber água e voltamos já já.